poesia hebraica bíblica ela é muito interessante, muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Em língua portuguesa, por exemplo, a poesia está em forma verticalizada. Mas no hebraico não, a poesia e a narrativa, os textos normais, eles estão em forma horizontal. Então, para você saber se um texto é poema, se é poesia ou não, você precisa perceber os elementos literários se aglomerando, se aglutinando, se intensificando. Agora, é óbvio que o livro de Salmos todo é um livro de poemas, então é muito mais fácil a gente entender essas características dentro do livro de Salmos. E talvez a principal característica da poesia hebraica bíblica seja o paralelismo. E o que é o paralelismo? É uma espécie de repetição de uma ideia. Por exemplo, quando a gente abre no primeiro salmo da Bíblia, o salmo 1, a gente lê da seguinte maneira: Feliz o homem que não anda no conselho dos perversos, e no caminho dos pecadores não para, e no assento dos escarnecedores não se senta. Aqui a gente percebe que ele coloca em paralelo os perversos, os pecadores e os escarnecedores. Isso acontece também em outros textos, na verdade em todos os poemas isso vai acontecer. No Salmo 31, por exemplo, no verso 10 e 11, a gente lê assim: Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Percebam? A ideia é repetida. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Novamente a ideia é repetida. Agora verso 11. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Essa ideia de repetição na Bíblia ela é extremamente importante. Na poesia e na narrativa, as repetições acontecem sempre. E qual é o sentido disso? Simplesmente repetir por repetir? Não. Na Bíblia hebraica, a ideia de repetição tem a ver com intensificação. Na verdade, o paralelismo ele é usado para intensificar uma ideia. Não é uma repetição vã, vazia, sem significado, um mantra. Você diz alguma coisa e repete aquela coisa e assim por diante. Não. As coisas elas possuem intensidade. Quando a gente lê os poemas de Salmos, a gente precisa lembrar isso. Há uma repetição que visa intensificar uma ideia. Isso é uma lição para a vida. A lição de que é preciso viver com intensidade. Mesmo que a rotina se repita sempre, ela precisa ser sempre intensa.